Olá, amados, graça e paz. Estou aqui mais uma vez para falar de um assunto de grande importância. O assunto nessa feita é nós imaginarmos a injustiça do ser humano, entender a deficiência que o ser humano tem no julgamento. Vamos dar aqui um exemplo importantíssimo. Quando a mulher do marido chega para ele, tanto ele como ela, na hora do estresse diz: você não me ajuda em nada. E nada que eu estou dizendo é do verbo nada fazer, nada se esforçar, nada pensar, nada. Totalmente nada. Num caso de um processo jurídico, obviamente, o análise jurídico vai ser minuciosamente julgado a expressão da palavra nada fazer. E isso pode gerar um período de exame, de coletas de materiais, que venha realmente comprovar que ela ou ele esteja dizendo que exatamente o que disse. Confirmar através de testemunha. E isso nunca é bom lembrar e imaginar ou cogitar de levar parentes, porque parentes em julgamento não é um processo válido, é uma coisa completamente que vai entrar em transtorno com o procedimento daquele que esteja acrescentando ou tirando proveito. A realidade é simples para poder entender. Se é constatado juridicamente que essa pessoa está mentindo ao dizer que o seu marido ou a sua esposa não faz nada que lhe agrada, ela pode estar caindo num erro grande de falsa testemunha. E um reconhecimento também de uma pessoa injusta, ingrata. Existem outros adjetivos que pode ser atribuído, mas é melhor não comentar sobre o assunto. Mas vamos levar em consideração da injustiça do julgamento. Não do juiz, mas sim da pessoa que, no seu estresse, porque parece normal de uma pessoa, entre duas pessoas, quando estão num diálogo extremamente equivocados, onde não dá direito de defesa, simplesmente chega a dizer ou a argumentar: não, você não presta para nada. Toda vez no relacionamento, a pessoa já vem ali a 30, 40, 50. Vamos começar dos 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos convivendo junto. E chegar ao ponto de dizer uma frase como essa: não presta, não ajuda, não faz nada, tem alguma coisa errada aí. A realidade é que muitas das vezes existem pessoas que precisam ter um cuidado minucioso na questão de julgar. No livro de Mateus, no capítulo de número 7, nós vamos ler e vamos entender uma palavra muito pequenininha, mas ela também tem um efeito muito gigantesco. Não julgueis, para que não seja julgado. Porque com a medida que julgardes, vós hão de ser julgado. E isso é um processo grande. Algumas pessoas se aproveitam desse texto para poder fazer uma barragem de proteção das suas infidelidades e das suas injustiças, achando que ninguém deve julgar. Mas há uma necessidade muito reservada para os textos que se pesquisa se compartilhando com esse, que vai dar a você um direito de você não julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E isso é fundamental. Mas o que mais interessa é a questão de julgar. Porque julgar vai ter que concluir análise de provas. E são as provas, os exames, que vai nos dar o direito de defesa e de concluir um raciocínio de que a pessoa esteja usando de exagero. E é muito interessante lembrar e frisar
a importância de, quando dizermos alguma palavra, não afirmar, não solidificar ela como única base. Veja o que diz. A minha mulher, que eu sou casado, isso é uma comparação, hein? Preste atenção. A mulher com que eu sou casado, há mais de 30 anos, chegou a dizer que eu não ajudo ela em nada. Dentro das expressões de muitos comentaristas, que eu não vou citar nome nem de um nem de outro, mas muitos comentaristas que falam concernente ao casamento, diz que nessa questão mulher há um excesso de pimenta ou de sal no seu tempero. E isso gera uma polêmica daquilo que ela disse que deveria ser uma ou duas vezes, que ela dependeu do elemento, ou o elemento dependeu dela, e ela não contribuiu, e isso gerou um desagrado. Bem, se na verdade é constatada uma pessoa injusta, vai ser constatado a ingratidão. E a ingratidão é um consentimento num relacionamento que não é louvável. É muito importante esse conteúdo de você, primeiramente, imaginar quantos anos uma pessoa se vive, ou convive de uma maneira tão perfeita, tão enquadrado com os hábitos e costumes de um e do outro, que quem está de lado de fora vai observar o amor e a compreensão. Porque o amor não é um ato simplesmente romantismo, e o romantismo não é um ato também onde não tenha isso, não tem aquilo. Quando você ama alguém e será leal para com esse alguém, custe então o que custar. Você sempre se manterá em sua defesa. É por isso que você vai entender uma coisa tão linda, a questão do amor. Você percebe lendo no 1 Coríntios, capítulo de número 13, e você começa a fazer uma leitura que o apóstolo, ele faz um esboço muito lindo. Não vou ler para você, mas pegue ele, 1 Coríntios, capítulo 13, e você vai pacientemente fazendo a leitura. E se você quiser começar a partir do versículo 4, você já vai começar dentro do assunto que é o assunto do nosso diálogo. Ele diz no versículo 1, ele vai dizer, se eu tivesse o dom, se eu amasse, e ele começa a expor uma categoria muito grande desse sentimento. E ele começa a eliminar detalhes. E ali você vai encontrar um deles que é ingratidão. Aquele que não se benefaz, não se exalta com malfeitos. Uma pessoa, para observar que a pessoa não faz nada, tem que ser justa para reconhecer também o que foi feito. Uma pessoa que ignora a atenção de alguém tem que ser muito criteriosa para entender quantas vezes deixou a pessoa dependendo dela ou dele. O julgamento é uma estratégia que requer uma possibilidade de muito juízo. Às vezes a gente, estamos ouvindo agora na rede social, que já se virou uma coisa corriqueira, de você quiser entender quando uma pessoa é leal a você, é simplesmente você fazer o quê? Deixar de fazer a sua vontade. Isso já virou uma... Porque todo mundo entende isso. Mas de repente você pode deixar de me fazer o bem exatamente na hora que eu preciso deste bem de você. Então você não vai saber como julgar o meu caráter da minha insatisfação mediante o momento que eu mais precisei, diante de uma grande necessidade, você achou de fazer julgamento. Por isso o texto que é reservado, dito pelo Senhor Jesus,
Não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Isso vai desmanchar toda a característica dessa imaginação. Tudo bem, eu concordo. Eu até aceito a ideia de poder entendermos o que o outro está dizendo, se nós fizermos e pôr ele à prova. E se não aprova, diante de uma situação que ele mais precisa de você. Mas tome cuidado. O seu julgamento pode ser árduo demais, pode estar com uma temperança muito poderosa e pode lhe causar e lhe surgir um certo efeito. Então, vamos ter um pouco de paciência. Continue lendo 1 Coríntios capítulo 13. Quando você chega no verso 7, você vai se deparar com outro tipo de coisas. Cada um versículo tem uma interpretação, cada versículo tem uma imaginação. Você lendo de um seu natural, uma leitura complementada, você vai ficar completo. Mas ligue o sentido de julgar. Julgar precisa de critério. Critérios bem criteriosos, bem minuciosos, para julgar um caráter. Eu falei uma vez que muitas das vezes, num dia que eu sofri o AVC, muitos irmãos que eu tenho na rede me ajudaram a fazer fisioterapias e muitas outras coisas, mas o gasto era muito. Quem sabe disso que eu estou dizendo, entende. E eu resolvi pular, sair. E o que acontece? Eu comecei a ver a pandemia veio, me trouxe a máscara, e no que trouxe a máscara eu me escondi atrás. Você não sabe o quanto eu me senti bem, escondido com a minha deficiência. Mas houve uma coisa tão perigosa que me fez um mal imenso. Eu comecei a esconder muitas pessoas do seu próprio caráter. Muitas pessoas começaram a me ver com a máscara e já não conhecia as minhas deficiências. Tá, talvez você já tenha querido antecipar, mas não precisa. Existem pessoas que escondem a sua verdadeira identidade e agem com um sorriso, agem com uma maneira, agem na sua frente de um jeito, mas por detrás ele é outra. Ao você sair. Então, eu sou assim, quem me conhece, conhece eu, não conhece as minhas deficiências. A máscara me fez essa proteção. E isso me trouxe uma pessoa insensível. Até que um dia eu entendi. E não tem sido fácil para mim encarar essa realidade. Um dia eu saí de dentro de casa e cheguei do lado de fora da rua e vi um senhor dirigindo um carro e o lado dele estava totalmente deformado. E eu olhei. Quando eu olhei, eu lembrei da minha imperfeição, da minha deficiência. E eu imaginei, o que é conviver com isso? Eu tenho uma filha com uma deficiência. O que é viver com isso? Na idade que ela tem. Quantas jovens estão hoje se divertindo, se alegrando, se banqueteando, consumindo a vida e entendendo que viver a vida é um ato de consumição. E ela vai consumindo, se consumindo, e vai se... É como se fosse um giz. A professora ou o professor no colégio usa, junto com os alunos, e sempre chega uma ponta que se joga fora, se torna descartável. O jovem vive assim. E eu tenho uma jovem na cama. Existem deficiências que elas nos vêm sobre a nossa vida por nossa falta de zelo, nossa falta de cuidado. Mas existem coisas que vêm na nossa vida que a gente não sabemos perguntar por que veio. Não sabemos imaginar por que veio. Eu me lembrei do tempo do ministério do Senhor Jesus Cristo, e que tinha um jovem que tinha uma deficiência. E nessa deficiência, esse jovem, ele era cego.
Ele pedia esmola. Mas o Senhor Jesus Cristo apareceu junto a ele. E os seus discípulos, passando junto com o mestre, perguntou: Senhor, quem pecou esse para que nascesse desse jeito, desse estado? Vamos acrescentar, vamos fermentar esse desse, nessa maneira, com essa cara, com esse cabelo, com essa maneira de ser. Mas o Senhor Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais. Isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. E a vontade de Deus viesse sobre ele. Vamos entender a realidade. Vamos julgar, não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Se é para julgar, o meu conselho é que não julgue nada antes do tempo, até que o Senhor venha e revele o seu verdadeiro objetivo. Enquanto isso, vai ler no Mateus 7. Aí depois você corre, só o primeiro versículo. Aí depois você corre lá para Coríntios, faça uma leitura, leia aquela carta. Se quiser ler, leia só até o verso 7. Tá bom? Já vai ser de grande tamanho. Cuidado quando você prioriza uma frase. Ninguém faz nada por mim. A minha vida quem manda sou eu. Cuidado, a ingratidão é um pecado. E é um pecado também uma deficiência. Pior do que essa. Pior do que aquela que você enxerga com seus olhos num coxo, num cego, num surdo. Alguma deficiência facial. A ingratidão é uma ignorância dentro, uma ignorância interna encontrada no seu coração. Você não sabe prestar atenção nos bens que lhe fazem. Às vezes, ou melhor dizendo, a pessoa só vai enxergar o que faz. Por isso acha que tirando o bem que faz, vai entender se alguém gosta dele ou não, ou dela ou não. Então preste atenção, seja cauteloso, cautelosa com a fala. Tá certo? Se você faz bem a alguém, faça porque você quer fazer o bem. Tá certo? Forte abraço, Deus te abençoe, a gente volta por aí. Uma dessas oportunidades só, a gente gravamos